Olá, está começando o Momento Papo de Mãe. Entre tantos cuidados na gestação, a grávida não pode se esquecer da saúde bucal. Gengivas mais sensíveis e o risco de ser uma porta de entrada para infecções. A visita ao dentista deve fazer parte do pré-natal. Para este papo, convidamos o cirurgião dentista João Rubens Montenegro, diretor da Montenegro Odonto, e a Carla Franco, grávida de 35 semanas do Luca. Isso já está quase na hora, né? Já está quase, já. E você tem ido ao dentista, Carla? Sim, eu pretendi ir, sim, ao dentista. Na minha gestação, eu tive essa prioridade, porque a gente não pode deixar de cuidar da saúde bucal também na gestação. Você foi por prevenção ou aconteceu alguma coisa que te levou ao dentista? Eu estava com a gengiva um pouco sensível, mas a princípio foi não somente isso, foi por prevenção mesmo. Doutor, explica pra gente, a mulher que pretende engravidar, é importante ela ir ao dentista antes ou tudo bem ela ir durante a gestação? Não, se ela realmente pretende engravidar, está programando isso, ela deve ir ao dentista antes. Porque se tiver que fazer alguma coisa, já faz antes da gravidez. Exatamente, claro, porque vamos supor que ela precise de uma intervenção, então, que necessite de uma anestesia. Não é aconselhável tomar uma anestesia nos primeiros meses de gravidez. Mas é importante ir também durante a gestação, Sim, doutor? se ela não foi preventivamente, né, ela deve ir durante, o quanto antes, né? E principalmente para cuidar da parte gengival, né, que é a parte mais sensível na gravidez. Né? Porque o que acontece com a gengiva da grávida, doutor? Bom, quando a mulher fica grávida, os hormônios, eles aumentam consideravelmente. O estradiol, progesterona, aumentam muito. E isso aí é uma coisa fisiológica, normal, acontece. Só que traz consequências, por exemplo, para as gengivas. Então as gengivas ficam mais frágeis, mais delicadas, mais sensíveis, né? E sangram com mais facilidade. Então, se nesse momento que teve essa alta de hormônios e a gengiva ficou mais sensível, se a mulher tiver placa bacteriana ou tártaro, a gengiva com certeza vai inflamar, né? E o maior risco de gengivas inflamadas e periodontite para a grávida é o risco de parto prematuro e bebês com baixo peso. Carla, você disse que a sua gengiva ficou mais sensível. De que maneira? Sangrava muito? Sim, quando eu passava fio dental, sangrava um pouco e eu fiquei um pouco preocupada com esse quadro, por isso que também, com uns 4, 5 meses, eu procurei um dentista. Chegou a ter alguma inflamação? Que a gente sabe, a gengivite, né? As crianças acabam tendo muito, porque não escovam direito e tal. Chegou a ter essa inflamação maior? Não, uma inflamação maior não. Foi mais uma sensibilidade mesmo, uma diferença que eu senti na gestação. E qual foi a recomendação para você, Carla? Você teve que mudar alguma coisa na escovação? Teve que fazer alguma coisa para melhorar essa sensibilidade? Eu fiz uma limpeza, a princípio, porque não precisava de nenhum outro procedimento mais específico. Então, foi somente isso. E também tomar cuidado com a escovação, uma escova mais delicada, somente isso. A escovação da grávida precisa ser diferente? Ela precisa ter mais cuidado durante a gestação, doutor? Sim, é bom que ela tenha mais cuidado, né? Porque as gengivas estão mais debilitadas, né? Então ela precisa um cuidado mais redobrado. E daí, Sem se ela dúvida. está com a gengiva inflamada, com essa gengivite, como que é o tratamento? Basicamente a limpeza, como a Carla falou. Tem que fazer a limpeza, né? Porque quando a grávida, quando engravida, né? A gengiva sensível, se não tiver placa, não vai acontecer nada. Pode sangrar um pouquinho com o fio dental, mas não é problema nenhum isso aí. Agora, se ela tiver placa bacteriana, tártaro, aí sim é que é o problema, né? E tem que fazer a limpeza, remover isso aí, deixar saudável. E, Carla, você ficava muito enjoada no começo? Porque a gente sabe que tem mulheres que às vezes se enjoam até com a pasta de dente, né? Não podem nem escovar com a pasta. Aconteceu isso com você ou não? Não, eu não tive nenhum problema com relação a isso. Não tive nenhum enjoo maior, então não tive nenhum problema. Inclusive para a escovação da língua, nada disso. Doutora, a gente sabe que os enjoos são comuns, né? A Carla não teve sorte, né, de não ter os enjoos, mas muitas têm. Esse enjoo, essa acidez que fica na boca, pode provocar algum mal para os dentes?
Sim, a grávida, se ela chega a vomitar, né? Então o ácido estomacal é extremamente forte, ácido clorídrico, né? Então prejudica bastante os dentes, né? Então, se acontecer isso, ela deve imediatamente fazer bochecho, não deve escovar imediatamente, porque o ácido, ele destrói superficialmente o esmalte. E se escovar em seguida, não permite que a saliva reponha esse cálcio perdido. Então, faz um bochecho e depois de uma meia hora, assim, aí pode escovar, que aí já repôs o cálcio que perdeu pela ação do ácido estomacal. Doutor, fiquei com uma dúvida. Esse bochecho é só com água ou é com aqueles enxaguantes bucais? Pode ser só com água. Pode ser só com água. Os enxaguantes são indicados, mas daí tem que ser sem álcool? Como Olha, que é? tem enxaguantes que são puramente cosméticos, não faz efeito nenhum, né? Agora, tem a grávida, ela pode usar um bochecho com clorexidina a 0,12%, e isso aí vai ajudar a não ter placa, a não ter gengivite, né? Não formar placa e tal, né? Você chegou a usar algum bochecho, alguma coisa assim? O de costume, enxaguante bucal normal que eu sempre usei. E a gente tem agora o intervalo, mas a conversa continua daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre a saúde bucal da grávida. E as gestantes ficam muito preocupadas de ter algum problema durante a gestação e precisar, por exemplo, tirar um raio-x no dentista, precisar tomar uma anestesia. Numa emergência, pode, doutor? Então, se for uma coisa assim, extremamente necessária, tem que tomar os devidos cuidados, né? Proteger e tal. É por isso que se faz o pré-natal odontológico. Se a mãe está pretendendo engravidar, se a moça está pretendendo engravidar, ela deve fazer a avaliação antes. Porque se tiver que fazer uma intervenção, né, ela já faz antes. Agora, se ela tiver que fazer, a gente pode evitar ao máximo. Por exemplo, ela está com um problema de canal, né? Para fazer canal tem que tirar a radiografia. Então, pode-se fazer um tratamento paliativo, sem radiografar ainda, para esperar pelo menos uns 3 meses, para o bebê sair daquela fase dos 3 primeiros meses, que é a fase mais crítica, né? E deixa isso para depois. Ou, de repente, até pode deixar para depois que nascer, né? Agora, se não tiver jeito, tem que tomar os devidos cuidados, cobrir e tal, proteção. Anestesia também, se puder evitar, melhor, né? Agora, se não tiver jeito, ela pode tomar uma anestesia sem vasoconstritor. Né? Porque a gente sabe que tem casos na boca, né, nos dentes, que se a mulher está com muita dor, precisa de uma intervenção também. Não dá para ficar com dor, né? No seu caso foi só, então, a limpeza que você precisou. Foi, ainda bem, porque realmente nós grávidas temos esse receio mesmo. Pelo menos eu tive um pouco de ir ao dentista e ter que fazer algum procedimento mais incisivo. E você ouvia falar essa coisa de que a gestação enfraquece os dentes, que antigamente falava assim, cada gravidez um dente. Cada gravidez um dente, que a mulher perdia um dente, você ouvia isso? Eu ouvi falar assim. E você chegou a assim, se preocupar em tomar algum complemento, alguma vitamina por causa disso? Não exatamente por isso somente, mas sim, eu tomei multivitamínicos no decorrer da gestação toda. Isso é mito ou é verdade, doutor? A gravidez enfraquece os dentes? Não, a gravidez não enfraquece os dentes, mas a verdade é que o bebê, ele consome muito nutriente da mãe, né? Então, se ela tiver uma alimentação adequada, tiver os cuidados, tomar vitaminas e tal, não vai ter problema nenhum. Tá? O problema também são os desejos, viu? A grávida acaba comendo mais doce também. Como é que está a sua alimentação, Carla? Então, no começo eu não tinha vontade nenhuma de comer doce, por incrível que pareça. Mas agora, no final, eu tô comendo um docinho ou outro, sim. E aí tem que reforçar a escovação, sim, né? Sim, é. Doutor, e a gestante que usa aparelho ortodôntico? Aí ela precisa ter outros cuidados? Ou ela pode, por causa dessa sensibilidade, sentir dor? Porque o aparelho, a gente sabe que está mexendo ali nos dentes. Né? Sim, se ela tiver engravidar e tiver de aparelho, ela precisa cuidar muito bem da escovação. Dedicar um tempo maior que o normal
para essa escovação, para evitar que ela venha a ter uma gengivite e que possa futuramente prejudicar o bebê. E é isso que a gente estava falando, eventualmente da gestante precisar tomar algum suplemento e tal, porque o bebê, quando o bebê precisa desses nutrientes da mãe, ele absorve também o cálcio, é isso? Sim, ele absorve cálcio também, claro. Absorve todos os nutrientes. E aí, quando esse bebê nasce, essas questões voltam ao normal para a mulher? Ela precisa ainda continuar com essa suplementação durante a amamentação ou não, doutor? A amamentação também consome bastante da mãe, né? Então é bom que ela se suplemente e faça uma boa alimentação. É importante. E, doutor, por que falavam antigamente, então, que cada gravidez era um dente? As mulheres perdiam o dente mesmo? Ou é por causa da gengivite, que a gengivite pode provocar uma perda se não for tratada, por exemplo? Sim, a gengivite, se for a um grau extremo, ela pode causar perda dos dentes, né? De vários, não de um só, né? Mas eu acho que isso foi uma questão de, talvez, os cuidados naquela época, quando surgiu esse ditado, aí não eram tão bons e tal, né? Então, antigamente não se tratava canal, extrair o dente, né? Então, tem um problema de dor, extrai o dente. Então, talvez por isso, né? Mas não... E Carla, é a sua primeira gestação? Minha primeira gestação. Então tá curtindo bastante. Bastante. Já está tudo pronto? Porque até a mala da maternidade está pronta? Já estou no 8º mês já, então tem que já ficar tudo prontinho. E quem que escolheu o nome do Luca? Olha, tem uma tia minha que, antes mesmo de eu pensar em ficar grávida, sugeriu esse nome, minha tia Cida. E ela falou, poderia se chamar Luca, porque meu marido chama Luciano e você chama Carla, é um nome bonito. Aí eu fiquei pensando, depois quando a gente foi escolher, a gente lembrou desse nome e já nos familiarizamos, já gostamos. E doutor, tem alguma dica para as grávidas que enjoam, que não conseguem nem escovar o dente, né? Tem alguma dica? Pode diminuir a pasta, a quantidade de pasta, ou pode escovar sem pasta? Tem alguma dica? Porque a gente sabe que é difícil às vezes. Pode escovar sem pasta. Porque a escovação que é realmente importante, não é a pasta que é o mais importante, a pasta é apenas um coadjuvante da escovação, né? Então, se resolver o problema da mãe, né? Só não pode ficar sem escovar, né, doutor? Não pode ficar sem escovar, claro. Outra coisa que acontece na gestação é um pouco de azia, de refluxo também. Isso você teve? Sim, bastante. Inclusive, agora no final, tenho tido, sim. E daí você acha que isso até afeta o hálito também? Ou não? Não, eu acredito que não. A princípio não, mas é mais o incômodo mesmo. Entendi. Que a gente tem. Doutor, tem alguma dica para gestante que, por causa disso, acaba ficando com mau hálito, se sente incomodada com isso? O bochecho com clorexidina, a 0,12%. Existem vários produtos no mercado que são a base de clorexidina 0,12%. São excelentes para evitar gengivite, para evitar a litose e tudo mais. E esse refluxo, essa azia podem fazer algum mal para a saúde bucal? Sim, é ácido, né, que vem também na boca. O ácido. Né? O ácido destrói o esmalte, né? Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no Momento Papo de Mãe. Eu que agradeço. Boa hora, como dizem. Muito obrigada. E depois você manda uma fotinho do Luca para a gente conhecê-lo, tá bom? Com certeza. Doutor, muito obrigada pelas orientações. Muito importante aí a grávida cuidar da saúde bucal dela, né? E, doutor, tem algum site para deixar? Pode ser o www.montenegrodonto.com. Tá legal. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. É isso aí, gente. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Todos os programas que já foram ao ar estão no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Até. Tchau.